Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. E hoje eu vim comentar com vocês o filme que eu estava muito ansioso. E é o filme novo do Luca Guadagnino, que se chama Queer. E eu fui ver porque ele fala sobre descoberta, tal, sexualidade. E aí eu fui lá assistir e eu não sei se eu saí tão feliz do filme. Mas eu vim aqui comentar com vocês e eu vim trazer também uma interpretação. Então hoje, além de ser um review, é um interpretane. Então bora. É um filme sobre descoberta, e você que é gayzinho, até você que é sapatânica, talvez você se sinta ali em alguns momentos. E é de bem forte comunicação com essas experiências. E o que conta? Né? O que conta? O que conta Queer? Conta a história do Lee, o Daniel Craig. Só que essa história é repartida em capítulos, e ele é o nosso protagonista. E aí a gente acompanha a narrativa da vida de Boêmia, no México, quando ele troca olhares com o Eugene. O Eugene e ele acabam trocando olhares ali durante essas idas e vindas na rotina deles no México, durante uma rinha de galo. E eles trocam olhares, e ele desperta o interesse pélvico do Lee. E ele começa a criar uma conexão íntima e afetiva com o Eugene. E a gente acompanha a aventura dele quando o Lee se apaixona pelo Eugene e eles vão se desbravar pela América do Sul em busca de uma planta que promete aguçar a telepatia. E aí a gente acompanha a narrativa dos dois juntos, indo para a América do Sul, e tudo isso da perspectiva do Lee. Então a gente acompanha toda essa narrativa deles indo se aventurar na América do Sul e em busca dessa planta que promete aguçar a telepatia. E aí o filme se desenrola a partir disso. E aí de narrativa, a gente tem um filme do Luca Guadagnino. Ele não faz filmes agitados. Ele pode ter sequências frenéticas, mas os filmes dele são lentos. São uma coisa assim, quase que um live action dos estúdios Ghibli, sabe? Tem vários filmes que são contemplativos. Aqui ele também tem um pouco dessa pegada, às vezes até demais, que é o caso desse aqui. Um filme que a narrativa se apresenta por capítulos, só que ela apresenta um pouco picada demais. Tem horas que ela fica surrealista, lenta, às vezes até um pouco devagar, às vezes até um pouco preguiçosa. Eu não sei se isso foi proposital, eu imagino que sim. Só que ele tem muitos enfoques em gestos, expressões, pensamentos, sentimentos, e é tudo assim, focado no gesto. O Lucas sempre faz isso, só que aqui eles fazem muito sentido dentro dessa narrativa subjetiva que a gente acompanha, né, de desejos da mente. Antes de falar dos pontos positivos e negativos, eu preciso comentar uma coisa. Esse filme tem paisagens que me lembraram um pouco o filme Pobres Criaturas, e isso não é uma tendência boa, dependendo da narrativa. Tinha coisa ali que parecia ser feita com AI, mas eu entendo porque que talvez isso tenha sido feito, porque se passa numa década muito atrás, que é a década de 30, o filme se passa, e é muito difícil conseguir locação, cenário, ainda mais em países diferentes onde eles foram, né? Então eu entendo, só que não ficou bem feita não. E aí, já comentando os pontos positivos agora, os cenários são muito fantasiosos. E aí, quando eu falo da interpretação lá no final, a gente entende um pouquinho melhor porque esses cenários são fantasiosos. Só que eles são apresentados ao longo do filme. E aí, de ponto positivo, ele tem essa questão da expressão subjetiva, trabalhar a subjetividade. E aí, isso se dá ao ponto de que o Lee tá tentando descobrir se o Eugene gosta de homem, se ele é queer, se ele é bichinho. E aí o toque, a sutileza, os gestos, como aquilo tudo é minimamente calculado, o que você gostaria de estar fazendo com o que você consegue fazer, o que você pode fazer, até onde você pode ir, até onde você pode demonstrar. E isso era em outras sociedades, só que hoje em dia isso, né, na vida analógica isso era um problema maior da dúvida. Hoje em dia a gente tem uma coisa um pouco mais fácil, mais acessível para esse público. Só que ainda assim são coisas que estão ali dentro dessa subjetividade. O filme aprende de formas muito interessantes essa dúvida, esses ímpetos que se tem vontade de ter, só que não se sabe até onde pode ir. E isso é super legal, isso trabalhar no filme é um super ponto positivo. As atuações são interessantes dentro dessa proposta, tem jogos de câmera super legal, só que tá ficando um pouco batido os filmes do Luca.
Eles têm uma estética. Não tô falando que isso é ruim, mas tô falando que tá ficando um pouco batido demais. Parece que tá usando a mesma receita. E aí, esse em específico eu não curti tanto. E os cenários são fantasiosos. Então é um ponto positivo, mas aí quando a gente entra nos pontos negativos, os cenários são fantasiosos demais. E quando parece que é feito com AI, eu fico irritado. Porque tem tanto artista bom aí, a indústria de Hollywood tem tanta gente boa pra fazer um trabalho legal e ele não ficou legal, as paisagens não, achei tudo bem gore. E aí, já entrando em outro ponto negativo, é que eu achei o filme arrastado, tem horas que ele fica arrastado. Tinha hora que eu tava olhando no relógio e vi que hora que ia acabar. Tinha hora que eu sentia que o filme tava meio perdido. Eu não sabia pra onde o filme tava me levando, eu tava entrando na história, mas ele soava um pouco fragmentado demais. Fragmentado demais, tô falando aqui. Demais. E aí, quando eu falo disso, eu falo que é porque tem horas que o filme vai muito pro subjetivo, muito. E aí ele exige muito da gente, e vai para um surrealismo muito grande. E aí fica muito nisso, entendeu? Eu acho interessante, enquanto eu falo espectador, e também uma pessoa que frui arte, que é legal quando ele deixa pra gente mastigar o restante, ele morde um pouco e dá o resto pra gente mastigar. Eu acho legal. Mas aqui deixava muita coisa pra gente mastigar. E o filme vai ficar cansativo, porque eu preciso de muito esforço pra fruir junto ali, sabe? Pra ir e voltar a informação. Vem a narrativa, eu pego, eu devolvo com as minhas experiências, a gente faz essa fruição de arte, que é o movimento da arte contemporânea. E aí aqui eu já vou falar sobre isso, porque a arte contemporânea exige, eu vou explicar pra vocês. A arte contemporânea, ela convida a gente a se comunicar com a arte. Então ela apresenta pra gente algo, a gente parte das nossas narrativas, nossas vivências, e a gente devolve junto. Então a gente vai exprimindo significado naquilo que a gente tá vendo, pelo que vem e pelo que a gente tem. Esse filme, ele tem um problema que ele exige muito da gente. Ele entrega algumas coisas, aí a gente se comunica com essa narrativa, ainda mais eu, que já passei por várias das situações que são dadas ali no filme, passava. Então a gente frui junto. Só que ele exigia demais, porque ele tem uma narrativa um pouco solta. Ele não tem pontos de partida e pontos de chegada. Ele só tem o caminho. Então a gente só observa os caminhos das coisas. E a gente tem poucas informações. E aí pra mim atrapalha um pouco, porque exige que eu complete muitas coisas do filme que era pra ele estar me entregando, porque ele tinha mais de 2 horas. Ele tem 2 horas e 20. Ele podia ter me dado um monte de informação a mais do que só ficar no subjetivo. E aí isso me irritou. Antes de eu falar do último ponto negativo, eu vou para a interpretação que eu tive. Que já vai conter alguns spoilers, mas quando você for assistir, eu acho que vai até te ajudar a ter um norte. Porque se você cair lá de paraquedas, você vai achar o filme um pouco biruta. E isso é ruim. A gente acompanha o Lee indo atrás dessa busca pela telepatia para conseguir descobrir se o Eugene é bicha. E é algo que ele se questiona. E o Eugene, durante o filme inteiro, ele não abre pro Lee. Então as coisas acontecem, eles têm trocas, inclusive físicas, sempre vindo do Lee. E aí o Eugene fica sempre com uma barreira para ele. Então o Lee é super, proativo e o Eugene super fechado. E a gente que tá assistindo também tá se perguntando, será que ele está só se descobrindo ou será que ele gosta do Lee? E aí a gente vê o Lee ir até a América do Sul, atrás dessa planta, que daí a gente descobre, eu não vou dar spoiler de que planta que é, mas é uma planta que a gente sabe qual é, só que ali ela tem um nome diferente, que é Iarré. E aí ele vai lá pra tocar, eles têm uma super experiência subjetiva que é um pouco longa demais também, até pra gente que tá assistindo. Tudo isso pra não perguntar pro Eugene se ele é bicho. Que é a legenda, na legenda fala, você é bicho? Are you queer? Porque a gente que já passou por isso, às vezes você está criando uma conexão com uma pessoa e perguntar isso afasta ela da gente. Isso acontece, gente. A vida analógica, quando pra gente descobrir a gente tinha que perguntar, isso acontece. Então já teve casos, não só comigo, de pessoas que você tá quase tendo um relacionamento amoroso e aí você pergunta a pessoa e ela some. Isso acontece. Então, novidades. E aí esse filme trata isso de uma forma super legal. Olhando desse âmbito, o filme trata disso de uma forma super interessante. Do cara querer ir atrás da telepatia para ele se comunicar com a outra pessoa através da mente para saber. E funciona.
consegue perguntar. Só que ele já teve um sonho premonitório sobre isso. Já nesse âmbito da interpretação, durante o filme a gente vai descobrindo por que esses cenários surrealistas foi a resposta que eu encontrei. Porque o Lee, ele é uma pessoa com dependência de uso de opioides. Eles bebem pra caralho, eles bebem o filme inteiro. Na minha cabeça, ele é aposentado militar, uma coisa assim. E ele tem abusos com opioides, ele é um viciado. Então, deu uma explicação pra mim porque os cenários eram tão fantasiosos em alguns momentos, ou mal feitos, dava a impressão que era aí. Só que pode ser a perspectiva dele, de uma pessoa viciada. E aí tá até num processo de... né? Tá sinistro o negócio. Só que, já falando o nome da interpretação, algumas perguntas me ficaram desse filme. E eu anotei elas aqui pra eu ler. Eu queria saber se o Eugene é garoto de programa. Porque a vibe que o filme passa é que ele é do job. Porque ele fala o trabalho dele, só que ele não trabalha em horário comercial. Tá trabalhando no México, ele não entende direito. Aquelas Yag que aparece do filme é tudo ex da Marinha? Fiquei com essa dúvida também. E por que tanta Yag no México? Dá essa impressão, e eu sei que o submundo LGBT, ele sempre foi... cheio de códigos, claro, só que ele sempre foi funcional, então as pessoas conseguiam se comunicar. Tinha um traquejo entre a comunidade nesse período, né? Lá pra trás, eles tinham que dar um jeito de se comunicar e eles, né, como tudo era analógico, eles tinham bares e lugares pra se encontrar, isso é legal. Só que eu não entendi a quantidade, falei, nossa, é tão aberto assim, a galera, uau, uma galera. E elas se conhecem, acho legal. E aí, já entrando aqui, eu tenho que pontuar uma coisa que eu quero fazer um protesto. Eu, né, até esse filme também fala sobre isso, que até você ter o primeiro Coração Partido, você acha filmes de romance legal. Depois do primeiro Coração Partido, as coisas mudam de perspectiva. E esse filme fala muito sobre Coração Partido também. Já dando um spoiler. E aí eu tenho que comentar uma coisa. Gente, por que tanto filme de drama LGBT deprimente? Por quê? Os que vão pro circuito nacional, que são considerados grandes obras, são sempre deprimentes. Gente, por quê? Cadê esses gays ficar feliz? É tão difícil. Eu acho que o único que eu tenho na memória, assim, aqui agora, é... Hoje eu não quero voltar sozinho. É o único que não é deprimente. O final, eu falo. Os outros são todos deprimentes. Gente, que isso? Deixa ela ser feliz, Ziag. Eu falo assim, filme assim, né, de drama. O Marco Berger é um diretor argentino. Se vocês quiserem, um dia eu trago review, que tem filme deles que são bem legais. Que ele tem vários filmes nessa mesma pegada de subjetividade, de narrativas lentas. Só que funciona melhor. Não sei porquê, funciona melhor. Eles têm uma linearidade mais comum, mais plausível. E aí ele é o diretor que também faz filmes muito bons da temática LGBT, só que pela falta de orçamento, eu imagino, ele faz narrativas mais subjetivas, só que ele faz assim com um primor maravilhoso. E ele também tem finais deprimentes. E vários dos filmes dele... Gente, que isso? Deixa ela ser feliz. Não, pelo amor de Deus, eu imploro. Dito isso dessa narrativa, eu dou pra esse filme nota 6 de 10. Porque ele tem uma forma interessante de contar essa história, de trazer essa comunicação com a gente, vindo de um diretor que provavelmente já passou por todas essas coisas, só que eu achei ele pouco potente. E aí eu falo até pra... Eu não vou recomendar pra todo mundo ver. Porque eu achei um filme, assim... distante. Eu falo de comunicação mesmo. É uma experiência legal para quem gosta, né, desse tipo de experiência mais instigante, que exige mais de você, para você partilhar do filme e tal. Só que eu não vou recomendar para todo mundo, não, porque eu achei ele um filme difícil, não acessível de comunicação. Tanto é que ele não entrou no circuito maior de cinema. Ele tá em, assim, cinemas picados. Aqui em Curitiba tem uma sessão em um cinema só. E tava lotado, se visse tanto de gay. Parecia a vez que eu fui no lançamento de Renaissance, da Beyoncé. Se visse as gays voltadas, galera. Aí tinha, né, as moças também e tal, ali também. Inclusive tinha uma moça de franjão, asa delta do meu lado, que eu já vou comentar isso. Tem cenas muito explícitas nesse filme.
Sim, não, assim, ele não é 18 mais, ele é 16. Só que tem cenas explícitas, em tese. E elas são bem desenvoltas. E eu nunca achei na vida que ia ver o Daniel Craig beijando homens no cinema. Nunca achei. Inclusive, ele é um gato. E aí tem uma cena muito bem construída de um oral. E a mocinha do Franjão Asa Delta, eu acho que ela caiu ali de paraquedas. Porque ela estava em choque. Ela fez um quando a cena começou, e ela ficou com a mãozinha na boca até a cena acabar, e a cena dura muito. E aí, olha, toda vez que tinha uma cena assim, ela. Ai, eu só vi o franjão balançar assim, que ela tava bem do meu lado, encostando o braço, inclusive, tadinho. Mas foi engraçado. E as cenas são super construídas. Tem cenas assim que eu fiquei em choque. Falei, nossa, gente, como é que gravaram isso aqui sem ter os toques das partes íntimas? Fiquei pensando, como é que fizeram o jogo de câmera e tal? Fiquei em choque. Mas enfim, talvez eu recomende pra você que tá com essa dedicação. No caso não. E quem quiser mais review de filme de Yagi, eu já vi alguns no passado. Daí eu posso trazer uns legais, assim, uma história mais interessante. Beijo, gente, até breve.